ok? O problema de você lidar com a crítica é, primeiro, essa crítica exposta. E principalmente quando ela é antagônica. Porque quando alguém te elogia, também está fazendo uma crítica. É uma crítica, resultado desse processo avaliativo, cujo feedback é agradável de se ouvir. Isso também chama crítica, ok? Crítica não é só a parte antagônica. Crítica é qualquer manifestação implícita ou explícita, portanto, implícita quando é analítica e explícita quando é avaliativa, de algum pressuposto julgado por alguém perante o que você faz ou que você explicita, ok? O que eu quero chamar a atenção aqui é que como é que a gente lida com essa avaliação explícita, como é que a gente lida com essa avaliação explícita. Opa, como vai, DJ? Como vai? Seja bem-vindo. Como é que a gente lida com essa avaliação explícita quando ela é antagônica, ok? E aí, duas frases são muito importantes. Muita gente fala assim, você aceita a crítica? E eu escuto com muita recorrência. Nós escutamos, né, Mar? Sim, se a crítica for construtiva, eu aceito a crítica. Aproveitando a deixa, uma das perguntas que fizeram aqui foi assim, como que eu sei se a crítica que está vindo para mim é construtiva ou destrutiva? É uma das perguntas que veio aqui no Instagram. Esse é muito, muito bacana, essa pergunta, porque ela nos dá margem a que a gente possa explicar claramente isso. Crítica é crítica, seja ela explícita ou implícita. É importante que você saiba que quando ela não veio ao seu conhecimento, ela ainda existiu, ok? Ela só não foi compartilhada com você. Então, acostume-se. O mundo está criticando você. Algumas lhe chegarão aos ouvidos, outras não, ok? Principalmente as antagônicas, tá? Muitas críticas antagônicas ficam armazenadas naquele que fez a análise. E você sequer fica sabendo disso. Mas elas aconteceram, ok? Agora, aquelas críticas antagônicas que chegam a seus ouvidos, é essa que incomoda. Incomoda por quê? Porque você considera que o emanador da crítica avaliativa explícita, principalmente antagônica àquilo que você está fazendo ou pensando, ela você rotula como esse emissor, como intencionadamente, destrutivamente ou construtivamente. E aí o fundamento não existe crítica construtiva ou destrutiva. O que existe são críticas. A responsabilidade de construir com aquilo que você ouve ou de destruir com aquilo que você ouve é do receptor da crítica. Portanto, não há crítica que tenha uma intenção destrutiva ou não há crítica que tenha uma intenção construtiva, porque esse poder não está no emanador. Este poder está em quem recebe a crítica. Portanto, sou eu que vou levar em conta aquilo como algo que me faça crescer, ou sou eu que simplesmente vou desconsiderar aquilo, achar uma balela e continuar minha vida normalmente. Ok? Então, isso é importante, né, que a gente entenda quanto conceito antes da gente partir para o debate aqui, né, para o nosso bate-papo e as respostas de perguntas. Crítica é o resultado de uma análise ou de uma avaliação. A análise lhe chegará aos ouvidos. Aliás, minto, a análise não lhe chegará aos ouvidos, ficará naquele que analisou. A avaliação lhe chegará aos ouvidos. E o problema é a gente lidar bem com a avaliação antagônica àquilo que você expressou. Quando essa avaliação antagônica, é você que vai recepcionar isso, refletir, ponderar, matar no peito e dizer, beleza, isso serve para mim, isso me ensinará coisas. Ok? Então, ela foi construtiva, porque você assim se comportou. Ok? A responsabilidade é toda de quem escuta a crítica. Ou então você pega aquela crítica e destrói-se com ela. É também de responsabilidade de você o que fazer com ela. E isso é muito importante você capitalizar. Não existe crítica destrutiva, nem a crítica construtiva. Isso é uma responsabilidade de quem escuta. E o mais importante, que depois você vai ler o artigo, tem muita coisa que a gente produz sobre isso, nos nossos treinamentos a gente desenvolve isso. Como é que você vai fazer? O mais importante é você entender o seguinte. Então, aí é o finalzinho do artigo que eu quero muito que você apreenda isso para que a gente possa depois trabalhar esse conceito aqui juntos. Quando você explicita uma forma de pensar ou de agir, ok? Você receberá críticas. Analíticas ficará armazenada em alguém,
ou avaliativas, virá a público, e você as reconhecerá, as saberá, tomará conhecimento delas. O problema é que, quando você decide tomar uma posição que expresse a sua essência, você vai receber críticas antagônicas. Não tem jeito. E você não pode valorizar demais uma crítica antagônica de alguém que não tem a sua essência. Ok? Porque ela será antagônica. Você tem uma essência diferente daquela pessoa. Então, qual que é a ideia? Vale a pena, e esse termo vale a pena é louco, né? Vale ser penalizado? É melhor a pena, é melhor manter a sua essência e ser punido por isso do que mudar a sua essência e não fazer mais o expressamento das suas posições. O que você precisa se acostumar é refletir. Peraí, essa crítica afronta a minha essência? Afronta. Então, ela não deve ser considerada construtiva, porque eu vou desconsiderá-la. Não. Essa crítica vale uma reflexão? Vale uma reflexão. Então, eu vou crescer com isso e vou fazer o que eu puder fazer com isso. De melhor para mim, de como se eu estivesse lapidando a minha essência. Né? Quando eu estivesse lapidando a minha essência propriamente dita. Então, qual que é a minha premissa aqui, que eu quero que você compreenda com o que nós estamos passando para você? Não imagine que a vida será possível ser percorrida sem críticas que sejam avaliativas e que expressem o antagonismo à sua posição. Tem um monte de gente que vai discordar de você. Achar que você é bom em alfa e é ruim em beta, ou acha que você é bom em beta e ruim em alfa, vai fazer parte. Essas pessoas que vão dizer algo que contrariem a sua essência, exclua-as do seu grid de importância daquela crítica, porque ela não faz parte da sua essência. Ela não é parte da tua trupe, porque haverá alguém que faz parte da sua trupe que concordará com a sua manifestação explícita de pensamento ou de atitude. Ok? Isso é muito bacana a gente entender, porque lidar com a crítica é basicamente o quê? Entender que o poder é meu, de quando eu recebo ela, de fazer alguma coisa, seja construtivamente ou destrutivamente, sou eu que tenho esse poder. Portanto, se uma crítica serve para destruição, é quem recebeu que tem essa responsabilidade. Ele que errou no processo. Ela não pode ser destrutiva. A crítica tem que ser ou construtiva ou irrelevante. Você acabou respondendo mais uma das perguntas que fizeram aqui. A pergunta que veio é assim, tá bom, mas como que eu faço para me defender das críticas que eu recebo? Pois é, esse é o ponto. Não há que se defender. Você simplesmente considera ela, se ela for relevante para você, você fala assim, esse pedacinho, eu concordo, vou refletir, vou ponderar, pede perdão, faz o que você achar que deve. Agora, se você não tem concordância com aquela crítica, se você partir para o bate-boca, você está destruindo com ela, entendeu? Não vale a pena discutir com aquela pessoa. Ela tem uma essência antagônica a você. Então, você não tem a pretensão de convencê-la. Não há essa perspectiva. Ou não deve ser foco da sua percepção ficar convencendo uma pessoa que é antagônica a você. Ok? O processo do debate ele é muito útil para promover reflexões, e não para convencer ninguém a nada. Ok? Eu manifesto uma opinião, você é contra ela, perfeito. Eu respeito aquilo que você acha de mim, mas eu não concordo. E tudo bem, não faz menor diferença aquilo que você está achando de mim. Isso requer uma maturidade que requer um desenvolvimento humano para isso, ok? Não é simples a gente administrar uma crítica antagônica ao que nós estamos sendo e passar batido para isso. O que é importante é você entender que a crítica faz parte da vida e que você deve considerar aquelas que forem relevantes e refletir sobre isso e ver o que você pode se aperfeiçoar, se for relevante. Se não for relevante, as ignore e continue a sua jornada. Isto é personalidade. Isto é capacidade de manter-se íntegro à sua essência. Veja, tem gente que faz essa manutenção do status de pensar sem refletir. Aí é arrogância.
Aí é um processo que a gente não está recomendando aqui. Você tem que refletir. Refletiu, ponderou o suficiente, fez a sua viajação na maionese para ver se essa pessoa tem um pingo de razão alinhado à sua essência? Não, não tem. Então tá bom. Então mantém-se assim. Agora, muita gente sequer considera aquilo que ouve e já considera um lixo. Ok? Não é esse o caminho mais adequado. Tem que refletir, mas manter. Professor, infelizmente, eu sou criticado 24 horas por dia pelo meu cliente, que gosta de uma atitude A que eu tenha, mas não gosta da atitude B que eu tenha. Agora, se o cliente entender a minha essência, ele vai dizer assim: o Pavani está sendo o Pavani. Ele é isso aí. E se ele é isso aí, é assim que eu quero ser visto. Eu quero ser visto desse jeito, pelas coisas que representam a minha essência. Eu sou absolutamente ético a valores que eu tenho. Esses valores são muito mais fortes do que qualquer coisa. Qualquer gente Tem um exemplo muito contundente essa semana de uma pessoa que recebeu muitas críticas, ainda recebe, e é fiel à sua essência, chama-se Anitta. Gostando ou não das pessoas dela, da música dela, ela se tornou a primeira pessoa do Spotify mundial. A letra, você pode não concordar com a letra, muita gente não concorda e está tudo ok, mas imagine se ela tivesse parado na primeira crítica que essa menina recebeu. Ela simplesmente ignorou todas elas e chegou onde chegou, fazendo a música que ela gosta, da maneira que ela gosta. Quem gosta, acompanha. Para o público que ela escolheu. Para o público que ela escolheu, né, Márcia? Para o público que ela escolheu. Tem um alinhamento estratégico com a carreira dessa menina muito interessante. Você pode não gostar dela, eu também não gosto da música dela. Pode não gostar da letra, achar que é um abuso às mulheres, pode ser achar qualquer coisa, mas ela chegou onde chegou, ouvindo todas as críticas de todo mundo, de todos os lados. E quantas pessoas são admiradas exatamente por manterem essa sua essência, ok?